Olá, começa agora mais um programa Academia e hoje vamos falar sobre a representação política e a participação do indígena em eleições no Brasil. O tema está na dissertação da mestra em Direito, Keila Francis. A invisibilidade do indígena no processo eleitoral brasileiro, as organizações indígenas e a luta pela representação política. Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito, sob orientação do professor doutor Argemiro Cardoso Moreira Martins. Em quase 200 anos de Câmara dos Deputados, é a primeira vez que o Brasil tem uma parlamentar indígena. Joênia Wapichana, de 43 anos, natural de Roraima, foi eleita este ano com 8.491 votos pela Rede. Ela vai somar sua força indígena ao bloco feminino com outras 76 mulheres parlamentares em 2019. Formada em Direito pela Universidade Federal de Roraima, a advogada é mestre em Direito pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Foi a primeira advogada indígena a fazer uma sustentação oral durante o julgamento que definiu a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, no STF. Há 30 anos, o Brasil não tem um indígena no Congresso. O último foi o cacique chavante Mário Juruna, eleito na época pelo PDT com 31 mil votos. O que existe por trás da ausência ou pouca representatividade dos povos indígenas na política? Ou o que explica a invisibilidade deles no processo eleitoral? É agora, no Academia. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça o mestre em Direito, Estado e Constituição, Tedney Moreira da Silva, e Lívia Jimenez Dias da Fonseca, doutora em Direito. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu já começo conversando com a Keila. Keila, faça uma exposição inicial do seu trabalho para que a gente possa entender do que a gente vai conversar aqui. Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. A ideia da minha dissertação é tratar um pouco sobre a invisibilidade dos indígenas no processo eleitoral. Isso porque é um tema pouco discutido no Brasil. Dificilmente as pessoas lembram que existe indígena no Brasil e muito menos na questão política. Tem até dúvida se o indígena vota. Então, eu vi a necessidade, a partir de uma demanda também do movimento indígena, de se discutir isso, discutir por que o indígena ele não consegue ser eleito. Será que tem indígena que se candidata? Como que acontece esse processo? E daí que surgiu essa ideia de se escrever sobre isso. Então, eu trato um pouco sobre as organizações indígenas na minha dissertação, de como que nós nos organizamos a nível nacional, por região, e de como que se dá a política indígena também, né? Que a gente se organiza e tem representantes não só deputados, prefeitos, vereadores, mas também temos nossas próprias organizações. E tratei também um pouco dessas dificuldades que se tem, né? Que é a questão de distância para se votar, questão financeira para se conseguir que o indígena seja eleito, e também de como que essa relação se dá a nível internacional, mas com um foco mais na América Latina, porque o Brasil é o único país da América Latina que pouco se discute sobre isso, né? A discussão é bem inicial, assim, dos indígenas na política, de vagas para indígenas. Seria um pouco isso, assim, que eu tratei na minha dissertação. Pô, eu não posso deixar de te perguntar a sua origem. Fala um pouco pra gente de você. Eu sou indígena do povo Pataxó, de Minas Gerais. E, originalmente, Pataxó é da Bahia, né? Só que o meu povo, ele saiu da Bahia há uns 46 anos, por aí, devido a alguns conflitos de terra mesmo. E a FUNAI nos colocou em uma reserva indígena em Minas Gerais, na cidade de Carmésia. E daí eu já nasci, cresci, minha mãe também, tudo já em Minas. E temos aproximadamente umas 400 pessoas divididas em 3 aldeias. Inclusive, tem até uma cacique também, né? Somos 3 caciques, 3 lideranças, e desses 3 tem uma mulher, que também é algo bem novo, assim, né? Não é todo o povo que tem uma mulher como cacique também, liderança. Bom, agora você se destaca como uma estudiosa, como uma pesquisadora. Eu queria que você dissesse para a gente como é que foi para chegar até aí.
né? Lá na sua aldeia, você tinha facilidade de ir à escola, Como é que foi isso, esse início, digamos assim, Keila? Então, assim, a gente sempre teve o incentivo das lideranças em estar estudando. Desde o meu avô, né, meu bisavô, na verdade, que ele foi cacique durante muito tempo, e depois o cacique atual também, sempre nos incentivou muito a estar estudando. Então, eu já cresci com essa ideia do estudo, que meio que foi um pouco diferente das que vieram antes de mim, da minha mãe, da minha avó, por exemplo, que já casaram cedo, tiveram um filho, né, constituíram uma família na aldeia. E já no meu caso, eu já tive esse incentivo desde nova a estudar e não ir para o casamento, por exemplo, que seria algo tradicional do meu povo. E tinha escola, não tinha escola na aldeia, tinha escola na cidade. E na época a prefeitura disponibilizava um ônibus, né, para ir para a aldeia da cidade. E aí eu estudei na cidade, desde pequena e tudo, mas sempre com o vínculo na aldeia, né? Isso não interferiu na minha formação cultural, nada. Na verdade, só incentivou a usar o meu estudo para a questão indígena, para o movimento indígena. Então, desde nova eu cresci ali, vendo a necessidade de se ter alguém formado no direito, né? Porque são muitas as demandas do povo, reivindicação por saúde, e eu vi que em muitos momentos a ausência desse estudo dificultava no diálogo, né? E a gente via muitas vezes alguns órgãos assim governamentais enganando as lideranças indígenas porque não tinham o estudo, não conhecia, né? Não tinha conhecimento da leitura. Então, devido a isso que eu fui sentindo mais necessidade de estudar e estar hoje no doutorado, né? Sempre pensando na questão de voltar esse estudo para o movimento indígena, para o meu povo, para o povo indígena. Lembrando que você fez essa dissertação de mestrado, mas você já é uma doutoranda hoje. Sim. Bom, vamos pedir a participação então dos nossos convidados. Lívia, por favor, faça uma questão aí sobre a dissertação. Eu assim, primeiro queria parabenizar pelo seu trabalho, que eu acho extremamente relevante. E algo que me chamou bastante atenção no que você traz é exatamente a participação das mulheres, né? Você trouxe a experiência do seu povo, que tem as mulheres hoje também se tornam caciques, e também na própria política, né, essa partidária, né, a gente tem visto um grande destaque da participação feminina. Então, além da Joênia Wapichana, que foi eleita deputada, a gente teve também a candidatura da Sônia Guajajara, a vice-presidência, que também foi uma novidade, mesmo à frente da APIB, né, que é a principal associação indígena. Era antes a Sônia, agora é a Valéria Paê, ou seja, estão à frente principalmente mulheres. Como que você vê essa participação das mulheres, a importância disso, e como que se deu esse processo, se é diferente em relação à participação dessas mulheres na política em relação à sociedade não indígena? Se existe alguma diferença, como é que você vê isso? Pelo que eu observei assim, dos dados do TSE, né, que eu baseei muita pesquisa também por aqueles dados, em comparação com as mulheres não indígenas, as mulheres indígenas elas participam muito mais da política, né, se comparada com os homens, né, a gente compara mulher indígena, homem indígena e mulher branca, homem branco. Tem muito mais a participação das mulheres indígenas, né? E a gente vê isso através das organizações, como você mesma citou, que tem a Sônia Guajajara, a Valéria Paê, que estão na frente da Organização Indígena a nível nacional, que é a APIB. E hoje, assim, as mulheres indígenas estão ultrapassando essa barreira, assim, que antes eram muitos homens indígenas, né? Ainda existe essa barreira, né, ainda que seja fraca, vamos dizer assim, porque tradicionalmente são os homens que estão na frente, que são líderes, que são caciques, que são pajés. E hoje a gente já tem mulher que é pajé, mulher que é cacique, e mulheres que estão à frente dessas organizações indígenas, né? E a gente bem viu que as candidaturas também foram muito de mulheres.
A gente, além da Sônia, além da Joênia, teve também em Roraima a Thelma Taurepang. Ela teve uma votação bastante expressiva, assim, para senadora. Não conseguiu ser eleita, mas ela conseguiu bastante votos. E a gente vê como que as mulheres indígenas hoje estão se organizando, não só nesses lugares da política, mas em todos os lugares, até mesmo na academia, que a gente vê no direito, por exemplo. Lá comigo tem eu que estou no doutorado indígena e tem mais 2 também indígenas que estão no mestrado. E tem só um homem que está no doutorado. Então, assim, também nessa questão do estudo, tem muitas mulheres que estão à frente. Na nossa organização indígena da Associação dos Estudantes na UNB, também temos uma mulher à frente, como presidente da associação. Então, nós estamos muito ativas, né, com relação a essas questões de representatividade, de organizações. As mulheres estão ocupando esses espaços. Agora, dizer o porquê, eu não vou saber explicar por que a mulher está. Mas, pelo que eu vejo, nós estamos aí, sempre ocupando. E a maioria, não sei dizer porquê, mas está sendo assim. O porquê é porque chegou a hora, já está passando da hora. Tedney, por favor, seja bem-vindo, faça sua questão. Obrigado. Keila, gostaria de parabenizá-la também, foi um prazer ler a sua dissertação e também ouvi-la agora. Você menciona na sua dissertação uma proposta de emenda à Constituição de 2013, que, se não me equivoco, é o número 320. Essa proposta de emenda à Constituição, ela determinava um procedimento específico eleitoral para os povos indígenas, determinando que as comunidades em geral indígenas deveriam ser tratadas como os territórios em termos de processo eleitoral, o que significaria, no mínimo, a eleição de, no mínimo, 4 deputados federais indígenas. Eu gostaria de saber se você acredita que essa PEC ela acabou não sendo votada, provavelmente até será arquivada nesta legislatura, mas gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa proposta, se você vê isso como sendo positivo ou não. Eu vejo positivo no sentido de que existiu, né, algum deputado que se preocupou com essa ausência de representação. Isso é algo muito positivo, né? Que a gente pensa assim, nenhum deputado se preocupou com isso, mas quando a gente vê que existiu essa PEC, que existe, né, na verdade, essa PEC, a gente vê que ainda existem alguns que se preocupam com essa questão, que estão dispostos a discutir isso. Mas eu penso que é importante, nesse caso, que os indígenas tenham participado também da construção e que participem, né, da construção de como que se vai fazer essa representação. Claro que ter quatro indígenas na Câmara seria algo positivo, né? Mas a gente tem que pensar em todo um contexto, né? De como que seria, quem seriam os outros. 4 votos fariam, né, a diferença. Mas, ainda assim, eu vejo como positivo diante de todo o contexto que a gente vive. Mas é importante saber a opinião do movimento indígena quanto a isso, né? Se eles realmente seriam a favor de ter 4 indígenas lá, ou se a melhor maneira de se ter essa organização seria ter organizações indígenas presentes em todas as discussões que se tratasse de questões indígenas. Então, tem que se discutir isso. O que o movimento pensa, o que os indígenas estão pensando sobre isso. Importante. Eu vou pedir licença a você, Keila, também a Lívia, o Tedney. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. E o Academia está de volta hoje com o tema A Invisibilidade do Indígena no Processo Eleitoral Brasileiro, as organizações indígenas e a luta pela representação política, com a expositora Keila Francis e os convidados Tedney Moreira da Silva e Lívia Jimenez Dias da Fonseca. Keila, eu queria te perguntar, a gente teve aí um hiato de 30 anos no Congresso, né? Sem um indígena lá que pudesse representar o povo indígena. Quais são esses prejuízos gerados por essa ausência dessa representação parlamentar, na sua opinião?
Eu poderia dizer que o maior prejuízo são todos esses projetos de emenda constitucional, propostas que existem lá dentro, que são contra hoje demarcação de terras, que são a favor de exploração em terras indígenas. Então, na verdade, hoje nós temos várias propostas lá dentro de retrocesso aos nossos direitos, né, que estão na Constituição. E não tem ninguém, assim, que possa representar efetivamente os indígenas lá dentro. Tem um ou outro deputado, às vezes, favorável à questão indígena, mas isso não é a mesma coisa de ter um indígena lá dentro, que conhece a realidade, viveu, sabe muito bem daquilo que está falando, representando. E até mesmo por isso, né, por esses últimos anos, nós vemos o quanto que os direitos indígenas têm sido atacados na Constituição, que teve um incentivo muito grande do movimento indígena para que se tivessem candidatos. Então, nesse último ano, nós tivemos muitos candidatos indígenas, deputado estadual, deputado federal, senadores, candidatos a senadores e também a vice-presidência, né, como a gente já citou aqui. Então, coisas assim que a gente não via antes. O movimento indígena, os povos indígenas se despertaram para isso, porque são muitos anos que a gente vem aí. A PEC 215 é um exemplo, né? Que a gente sai das nossas aldeias, vem para cá, os nossos povos, vem para Brasília, fica aqui, faz vigília e fica tentando fazer com que não votem contra os nossos direitos. Então, a gente vê que uma solução possível é que a gente entre dentro do Congresso e consiga colocar a nossa pauta ali para ser discutida e criar os nossos próprios projetos, né? Então, assim, o prejuízo é muito grande, porque a gente pensa que indígena é pouco no Brasil, equivale nem a 1% da população. Mas quando a gente vai olhar a questão de investimentos e o tanto que tem projeto contra a nossa sobrevivência, eu falo nossa sobrevivência, nem a nossa terra, porque isso tudo tem a ver com a nossa sobrevivência. São muitos. E isso parece ser algo irrelevante em um universo tão grande, né? Mas não é, sabe? Todo ano, toda eleição, a gente sempre vê as pessoas indo contra o nosso direito de demarcação de terra, de poder viver ali em paz, né? Então, a gente falou, já que está assim, então vamos tentar entrar nesse lugar aí, né? Que é o Congresso. Vamos tentar entrar aí. E conseguimos, né? Mas a gente sabe de todas as dificuldades, todo o desafio que é, mas se conseguiu eleger uma indígena hoje, né? Tadine, por favor, mais uma questão. Keila, a que você atribui essa invisibilidade do indígena, em termos da sociedade não indígena? Como você acredita que nós não damos espaço, por que não damos espaço e voz aos povos indígenas? Eu acredito que hoje ainda as pessoas não veem o indígena como um ser humano. Isso pode parecer assim, que seria o óbvio, né? Você vê o indígena como um ser humano, mas ainda não se vê. E quando... Se às vezes nós continuamos ali dentro dos nossos povos, da nossa comunidade, sem o contato muito direto com o mundo não indígena, você não é visto como um ser humano, como um sujeito de direitos. Você não é visto assim, o indígena, será que ele é capaz? Será que ele pensa? Será que ele consegue votar? Será que ele consegue decidir por si próprio? E não consegue nos ver como alguém num lugar que pode decidir as coisas. E quando nós começamos a sair e ter um pouco mais de contato, ou falo português, ou você estuda, você tem um curso superior, você não é mais tão indígena assim. Então, a gente vive muito nesse depender do que o outro pensa de nós, né? Então, isso dificulta como nos enxergar como alguém que é capaz de estar nesse meio político, né? Então, se nós pararmos para pensar de como que se deu o processo de mandato do Mário Juruna, a gente vê que teve momentos que ele era ridicularizado por ser indígena, por não saber falar bem o português, e não que ele não fosse liderança, que ele não fosse capaz, ele era totalmente capaz, ele era a liderança do povo dele, mas para o não indígena aquilo ali era uma comédia,
né? Você ter um indígena ali de terno, né, com o cabelo dele tradicional, falando o português, não falando bem o português. Então, eu vejo que o nosso povo brasileiro ainda tem essa dificuldade de ver o indígena como ele é. Será que existe isso? Menos discriminação um pouco ou ainda existe discriminação, mais essa desconfiança do indígena? Sim, se eu disser que não existe a discriminação, eu não estaria falando a verdade, né? Discriminação com certeza ainda existe. Se você for conversar com alguns candidatos e perguntar como que se deu, né, a participação deles dentro do partido e tudo mais, e de alguns também que às vezes tentaram a candidatura e não conseguiram, porque não conseguiram a abertura do partido, e até mesmo a questão do voto. A gente vê que é mais indígena que vota em indígena, então isso dificulta também a eleição, porque dificilmente um não indígena vai votar em um indígena, né? Ainda que tenham tido votos, claro que existem sim não indígenas que votam em indígenas, mas que conhecem a causa e que apoiam. Dificilmente assim, eu vi um indígena lá na propaganda eleitoral, vou votar no indígena. Dificilmente você vai ver alguém assim que mudou a concepção por causa disso, né? Se alguém vota é porque realmente conhece. Mas hoje o indígena ainda não se vê em alguns espaços, não se vê como se aquele lugar fosse dele. E então isso também dificulta. Dificilmente o indígena ele vai se ver assim, ali é o meu lugar, como candidato, como deputado. Tem alguns que falam assim, não vou entrar nisso porque isso ali não é o meu lugar. Assim como a universidade também. Alguns indígenas também não vão entrar na universidade, não, ali também não é o meu lugar. E ainda tem muito isso, né? Isso vem do processo de colonização, de colocar a gente como alguém inferior. E da gente pensar assim, não, eu não consigo estar ali. Mesmo que tenha toda a capacidade, mas devido a todo esse processo de colonização que ainda existe, você não se sente capaz de estar ali, né? Então, a gente vê muito isso na universidade, mesmo o indígena estando ali dentro, e às vezes ele não consegue se sentir parte daquela sala, por exemplo. Não consegue se sentir como alguém que tem a capacidade de se expressar ali dentro, devido a tantos outros ali, que aí usa um teórico, usa outro teórico, e aí você começa, tá, quem é meu teórico? Meu teórico é o meu cacique, né, vamos dizer assim. Não seria esse teórico aí da academia. E da mesma forma, também é no âmbito político, também é na questão do judiciário, né? Em todos esses lugares de decisão, dificilmente o indígena ele vai se sentir à vontade ali dentro. Parte disso. Vai se sentir parte dali. Mas sabe que tem que estar, porque se não tiver também é bem pior. Keila, uma outra preocupação agora é em relação ao futuro também dessa representatividade, né? Porque a gente tem, além dos problemas que sempre teve, que você já relatou, sobre a construção dessa representatividade, via movimento, né, que a gente tem outras dificuldades, que é que a diversidade em si dentro da própria população indígena, que as pessoas desconhecem, né? A gente tem 304 povos com 264 línguas diferentes, ou seja, é uma diversidade muito grande, e as pessoas também têm um olhar muito homogeneizador, né, sobre a população indígena. E ainda quando a gente fala de representatividade, de ingressar nesses espaços, como você relatou há pouco, entrar na universidade, entrar no congresso, normalmente tem uma expectativa muito assimiladora, né? Que a pessoa se adapte àquele lugar e não que aquele lugar aprenda com o indígena, a pessoa indígena que está ali, trazendo uma outra perspectiva, um outro olhar, né? Então, os espaços ainda têm uma construção muito colonizadora nesse sentido, né? E aí, eu fico com essa indagação em relação ao futuro. Mesmo que a gente tenha agora a participação da Joênia, a gente ainda tem um congresso muito conservador em relação à pauta indígena. Como que o movimento tem avaliado isso? Uhum. Sim, realmente, ainda que a Joênia tenha alcançado, né, esse cargo e tudo, a gente sabe dos desafios que são, porque ela, como indígena, ainda está sozinha dentro de um universo que é totalmente conservador. Mas a ideia é que ela se junte aos outros que estão ali, né, e que tenham pensamentos parecidos, vamos dizer assim, aos partidos também,
Nós temos hoje também muitas mulheres, né, que conseguiram se eleger. E a ideia é fazer alianças ali dentro, porque sozinha realmente ela não vai conseguir. A ideia é fazer alianças com aqueles que têm pensamentos parecidos e que, na teoria, iriam nos apoiar nas nossas pautas, nas nossas demandas. Né? Eu não vou dizer assim, o movimento está pensando assim, porque a gente ainda não se reuniu, ainda não teve a conversa, é isso, é aquilo. Mas, assim, pelo que eu consigo perceber, a ideia é essa, de fazer alianças com partidos, com os outros candidatos, que estejam dispostos também a pôr ali a pauta indígena em discussão. A gente sabe que vai ser difícil, muito difícil. E a gente está junto com a Joênia, né, como movimento indígena, como mulher indígena, a gente está apoiando. E a gente vê o tanto que é importante e o tanto também que é difícil para ela estar nesse espaço ali. Keila, muito obrigado por você compartilhar suas ideias com a gente. Parabéns pela sua trajetória, né, vitoriosa, em breve com o seu doutorado. Volte aqui para trazer sua tese, por favor. Obrigado também, viu, Lívia? Obrigado, Tedney, por virem aqui discutir esse assunto que é tão interessante, tão pulsante, né, importante. E obrigado a você que ficou conosco. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, o endereço é TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você, até a próxima!